Olha, tem uma pergunta que toda vez que eu chego numa empresa para fazer uma manutenção em uma rede ou para implantar uma rede nova, sempre tem alguém que me pergunta isso. Ah, Rob, será que dá para usar aqueles roteadores que a gente usa em casa, aqueles de 2 antenas, de 4 antenas, para colocar aqui na recepção? Ou para colocar lá no escritório, ou para colocar na minha empresa? Será que não dá problema fazer isso? Será que funciona bem? Será que a internet não vai ficar lenta ou o sistema todo não vai ficar lento? Você também quer saber a resposta? Então vamos lá para o vídeo bater esse papo. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos. Está no canal do Professor Robson Costa, eu vou responder essa dúvida. Eu sei, essa dúvida é uma dúvida de muita gente, tá? Porque muita gente já me perguntou isso, você é técnico, eu tenho certeza que muita gente já te perguntou isso também, tá? E se você for técnico de informática, eu tenho um convite especial para você. Se você não for técnico de informática também tem um convite especial para você. Nos dias 1, 2 e 3 de fevereiro eu vou trazer uma super maratona para vocês, tá? Uma maratona online e gratuita chamada Jornada do TI Pro. Para você que sente que a sua carreira de TI está aí estagnada, você só faz serviço de formatação ou serviço básico de manutenção e você sente a necessidade de atingir um próximo nível, tanto de faturamento como de implantação de serviços que você ainda não trabalha, tá? A gente tem uma maratona especial para você, para dar uma alavancada aí na sua carreira. Eu vou deixar o link aqui embaixo para você ir lá e se inscrever. Lembrando que é online e gratuito, dia 1, 2 e 3. 3 super aulas que eu vou trazer especialmente para você. Não deixe de se inscrever. Muito bem, vamos lá para o conteúdo, tá? Uma pergunta que as pessoas sempre me fazem é essa. E as pessoas tendem a associar a quantidade de antenas de um roteador à qualidade de sinal que ele vai transmitir, ou até mesmo a velocidade que ele vai alcançar, tá? Gente, de antemão eu quero começar esse vídeo falando sobre isso. Não tem nada a ver a quantidade de antenas que um roteador tem para a qualidade de rede que ele vai ter, vamos dizer assim. Sim, porque a gente costuma dizer, as pessoas comuns costumam dizer, ah, caiu a internet, caiu a rede. Não funciona assim, tá? A internet é apenas um serviço dentro da rede. A rede tem diversos serviços diferentes. Você consegue imprimir através da rede, você consegue acessar, por exemplo, um servidor através da rede. N coisas você consegue fazer através da sua rede. A internet é apenas uma delas, tá? Claro, convenhamos, se a rede não estiver legal, a internet, consequentemente, também não vai estar legal. Mas a gente precisa dar essa orientação específica para você que é técnico, para você que está estudando agora, que está conhecendo agora a área de TI, e para você que é usuário também, que tem uma empresa, ou que tem, por exemplo, necessidade de ter um escritório, uma internet de maior qualidade, por exemplo, ou em um ambiente corporativo, uma internet, uma rede, um serviço de rede de melhor qualidade. Tá? Então vamos lá, as principais diferenças entre um roteador comum desses residenciais que a gente usa em casa e um roteador corporativo. Muito bem, a principal diferença, a primeira principal diferença entre um roteador residencial e um roteador corporativo vai estar na capacidade de processamento desse roteador, tá? Quando a gente tem um roteador residencial, você tem um roteador que normalmente vai ter uma qualidade de serviço para até 20 ou 30 dispositivos. Isso, claro, isso depende muito do roteador. Hoje a gente tem roteadores residenciais muito bons, que vão conseguir atender com uma excelente qualidade, tanto na entrega da velocidade que ele promete entregar, como na distância ao qual ele vai alcançar. Mas nem só de distância e só de velocidade sobrevive uma rede. A gente tem que levar em consideração outros fatores que normalmente em redes residenciais a gente não precisa muito se preocupar. Afinal de contas, uma casa dificilmente vai ter mais de 30 dispositivos, 40 dispositivos. E quando você tem uma rede nesse porte, mesmo dentro de uma casa, você vai ter certamente a necessidade de fazer uma implantação diferenciada, com provavelmente até mais de um roteador. Mas o que a gente tem que focar aqui é no processamento do roteador, isso mesmo. Você sabia que o roteador também tem um processador? Sim, ele tem um processador. Existem roteadores no mercado aí, corporativos, claro, que tem processadores de última geração, da qual, como por exemplo, em outras marcas renomadas de processadores. Processadores, muitas vezes, o mesmo modelo, o mesmo processador que está em smartphones de última geração. Por exemplo, só para vocês terem uma ideia, tá? E para que eu quero, então, um super processador num roteador, especialmente um roteador corporativo? Por um simples motivo. A gente tem que entender que a função do roteador corporativo não é só entregar uma excelente velocidade e em um excelente espaço, né? Em uma amplitude grande, em um raio grande. A gente tem que entender que normalmente em uma empresa a gente vai ter provavelmente uma quantidade de dispositivos muito grande, tá? A gente vai ter muitos computadores, a gente vai ter muitos dispositivos
conectados como câmeras, a gente vai ter muitos dispositivos celulares, afinal de contas, cada funcionário representa, em média, um celular. Existem alguns funcionários que, inclusive, têm mais de um celular, e tudo isso tem que ser levado em consideração na hora de implantar uma rede, na hora de colocar um roteador em uma empresa. Sim, porque quando você tem um roteador com alta capacidade de processamento, você vai ter um roteador que vai responder toda essa galera ao mesmo tempo. Vocês lembram como funciona, por exemplo, a teoria do funcionamento de um roteador? A gente até falou sobre isso aqui em outros vídeos, tá? Ele funciona mais ou menos assim. Você tá com um dispositivo conectado em um roteador. O roteador tá lá dizendo assim, fala que eu te escuto. Ou seja, ele está esperando você fazer uma solicitação, seja para acessar um site ou um serviço. E ele faz isso com todos os dispositivos em uma rede. Agora imagina fazer isso com 10 dispositivos. E ao mesmo tempo imagina fazer isso com 50 dispositivos. Quanto mais dispositivo você tiver em uma rede, mais tempo ele vai demorar para responder. Então não tem também muito a ver com a velocidade da internet, e sim também com o nível de processamento do roteador. Então, por isso, um roteador residencial não vai ser compatível com uma empresa, porque ele não vai ter essa alta capacidade de processamento. Número 2, sim, alcance. Um roteador residencial vai ter um alcance legal, convenhamos. É onde entra aqui aquela famosa piada. Meu roteador tem 4 antenas, é um negócio sensacional. Gente, a antena, claro, ela vai fazer com que você distribua um sinal de maior qualidade. Se você pegar um roteador de uma antena, ele não vai ter um alcance tão grande, dependendo da antena também. Estamos falando de roteadores residenciais, tá? Só para lembrar. De um roteador de 4 antenas, porque se você tem uma única antena distribuindo, se a capacidade dessa antena for de baixo, lembrando que a capacidade da antena é medida em dBi, tá? Geralmente essa informação tá lá na caixa dos roteadores. Quanto maior o dBi, maior é a qualidade, maior é a potência de sinal, tá? A gente vai ter um alcance maior dos roteadores. Mas uma outra coisa que eu tenho que salientar aqui, é interessante a gente tocar nesse assunto, que é da frequência do roteador. Quando você tem um roteador que está trabalhando na frequência 2,4 GHz, essa informação está lá na caixa do seu aparelho também, você vai ter um alcance maior da sua rede, tá? Porém, a qualidade do sinal não é tão boa. Já quando você tem um roteador trabalhando na frequência 5,8 GHz, a qualidade do sinal vai ser melhor, tá? Só que você tem uma distância melhor também, então você vai ter que escolher uma distância maior, mais uma qualidade de distribuição menor, uma distância menor e uma qualidade de distribuição maior. Há de se convir, porque não dá para escolher os dois. E ao mesmo tempo dá também para escolher os dois. Só que, por experiência própria, você não vai ter esse alcance todo que o 2.4 promete, e não vai ter a qualidade toda que o 5.8 promete. Você fica ali no meio termo. Então é legal você escolher qual frequência você vai usar. Você vai, inclusive, perceber essa grande diferença no seu roteador se você escolher uma das duas frequências. Você vai, infelizmente, vai ter que fazer essa escolha para ter o melhor de um dos dois mundos. Não dá para ter os dois com qualidade. Isso em roteadores residenciais. Nos roteadores corporativos é diferente. Ele vai conseguir te entregar uma distância maior. Você vai ter, em alguns casos, até 300 metros de raio em um roteador corporativo. Isso porque ele tem uma antena de alta capacidade, uma antena de alto rendimento, e com certeza vai entregar um alcance maior do que um roteador residencial, por exemplo. Número 3, VPNs. Isso mesmo, dá para colocar uma VPN já direto ali no roteador se você estiver usando um roteador corporativo. Você não sabe o que é uma VPN, não tem problema. Vamos explicar agora para você o que é uma VPN. A VPN, em termos mais gerais, a sigla VPN significa Virtual Private Network, ou seja, uma rede virtual privada, onde outros dispositivos não vão te encontrar. E, naturalmente, também você pode vir a não encontrar outros dispositivos. Eu digo pode vir porque isso depende da configuração da VPN, do seu VPN. Isso porque você pode, por exemplo, estar em um outro país usando uma VPN, acessando a rede, por exemplo, da sua empresa, como se você estivesse diretamente lá. Depende, claro, de como funciona essa VPN ao qual você está acessando e de como ela está configurada. Moral da história, para traduzir, para ser bem direta na questão da VPN. O VPN faz com que você tenha segurança acessando uma rede. Por exemplo, acessando uma rede de aeroporto, acessando uma rede em um local aberto. Eu digo um local aberto onde você não precisa digitar a senha do Wi-Fi, qualquer pessoa vai chegar lá e vai acessar essa rede. Às vezes pode haver um cybercriminoso nessa rede, roubando os dados das pessoas que estão lá desavisadas. E isso, você estando dentro de uma VPN, certamente você vai ter um nível maior de proteção e uma menor possibilidade de ser invadido
por um cybercriminoso, por exemplo. Então, uma VPN instalada dentro do roteador já vai criar ali um nível de segurança maior do que um roteador comum poderia oferecer. Número 4, redes virtuais. O que são redes virtuais? Eu não sei o que são redes virtuais, não tem problema. Eu vou falar para vocês aqui brevemente o que são redes virtuais. Muito simples. Você tem, por exemplo, uma empresa, um escritório de advocacia. Aí lá você tem uma sala de recepção. E você usa um roteador só para atender todo mundo. As salas, é um escritório pequeno, dá para um roteador só corporativo atender, por exemplo, 3, 4 salas tranquilamente. E aí você vai, quando tiver um visitante, alguém ali que você está atendendo, um cliente, você vai fornecer a senha do seu Wi-Fi para esse visitante. Uma vez que você fornecendo a senha do seu Wi-Fi para esse visitante, ele vai ter acesso à sua rede, consequentemente vai ter acesso a todos os seus computadores, impressoras e dispositivos conectados, inclusive servidor se houver, tá? E aí, será que você vai estar fornecendo seguramente acesso à sua rede e isso vai te dar segurança? Claro que não. Então, nesse caso, o ideal é você ter um roteador corporativo que vai te dar a opção de você criar redes virtuais. Essas redes virtuais vão isolar o seu visitante em uma rede específica, onde ele não vai ter acesso a outros dispositivos no seu ambiente, uma vez que ele vai estar em uma rede isolada, como uma espécie de bolha, onde ele também vai precisar digitar uma senha, convenhamos. Claro que tem redes abertas nesse sentido, inclusive a galera bota para fazer check-in lá, seguir Instagram, seguir página do Facebook, isso em troca de um simples acesso à internet. Dá para fazer tudo isso através de roteadores corporativos. Claro, tem roteador residencial que já permite fazer isso também, mas essa função surgiu, né, foi pioneira lá nos roteadores corporativos, de onde ela foi implantada primeiro. Convenhamos, é uma coisa legal de se fazer, porque uma empresa acaba ganhando mais seguidores ali na sua própria sala de espera, por exemplo. E, de quebra, ainda garante a confiabilidade e a segurança da sua rede interna. Quinto, suporte a IPv6. A gente não vai falar sobre IPv6 aqui nesse vídeo, porque é um assunto bem complexo, mas em si, só para poder clarear para vocês, é uma configuração de IP mais avançada, que permite fazer algumas configurações mais avançadas ainda, para poder tornar uma rede mais segura e, enfim, dá para fazer muita coisa ali no IPv6. Só traduzindo, só resumindo de uma maneira bem rápida. Número 6, filtragem de conteúdo. Isso mesmo, dá para fazer uma filtragem legal de conteúdo ali no próprio roteador. Por exemplo, aqueles sites adultos que você não quer que seu visitante acesse ou um funcionário de uma empresa acesse, dá para bloquear ali diretamente no roteador. Claro, tem roteadores residenciais que dá para fazer isso. Sim, mas são poucos. A maioria não faz. Isso já vem nativo em um roteador corporativo. Sétimo e último e não menos importante, o famoso WDS. O que é o WDS? O WDS é um sistema de distribuição que entrega o sinal daquele roteador que está recebendo o cabo que vem lá do switch central, por exemplo, tá? Ele vai entregar o sinal para um outro roteador, de maneira que aquele outro roteador não precisa estar conectado no switch central, se ele estiver muito longe, ou se houver ali uma inviabilidade técnica de passar um cabo, por exemplo, em um determinado local, dentro de uma empresa, ou dentro de um escritório, ou dentro de um prédio, por exemplo. Enfim, são N os cenários diferentes. Nesse caso, o roteador vai entregar com uma extrema qualidade o seu sinal para um outro roteador, de preferência aí, gente. É sempre bom usar o mesmo modelo e a mesma marca para garantir essa entrega com alta qualidade. Dá para usar outras marcas também, com certeza. Mas a gente não consegue encontrar um nível satisfatório de qualidade se você estivesse comparativamente usando, por exemplo, o mesmo modelo e marca. Ah, professor, mas essa tecnologia já existe, né? Existe aí os repetidores de sinal. Sim, existem os repetidores de sinal, mas convenhamos, quem já usou sabe, não funciona muito bem, a qualidade é péssima e você não consegue ali alcançar um nível satisfatório de qualidade na conexão. Já com os roteadores corporativos, não, você vai estar acessando como se aquele roteador estivesse conectado no cabo, no switch principal em uma rede, uma empresa, sem a necessidade de estar conectado, por exemplo, a esse switch principal através desse cabo. Só um exemplo, tá? Então, você consegue ter mais opções, você consegue ter mais flexibilidade para poder fazer a configuração de uma rede. Isso só usando o roteador corporativo, sem a necessidade, por exemplo, de fazer a implantação de outros equipamentos que provavelmente poderiam fazer esses serviços individuais separados. Só o roteador corporativo acaba fazendo já todas essas funções. E isso acaba diminuindo, claro, o custo de implantação de rede em uma empresa. E aí, gente, gostou do conteúdo? Vocês gostaram de saber as principais diferenças entre um roteador residencial e um roteador corporativo?
Espero que vocês tenham gostado. Não deixem de seguir o professor Robson Costa no Instagram também. Sim, a gente está lá no Instagram. Vou deixar aqui embaixo o link para vocês. De deixar o joinha aí, o like, isso mesmo, o like no nosso vídeo, se inscrever no nosso canal. E nos acompanhar nas redes sociais, porque a gente sempre posta conteúdo legal, de qualidade, que vai ajudar você com certeza, viu? Então, um forte abraço para vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.